Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos com essa tarefa de falar um pouquinho do capítulo 2º da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que trata das penas e dos gozos, das venturas futuros. A gente passa desapercebido por esse capítulo porque a gente acha que isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Mas é muito interessante ler com cuidado todo esse capítulo, porque ele fala muito da nossa ansiedade, né? Como nós temos essa mania, essa ansiedade mesmo, de estarmos sempre preocupados com o futuro, com o que vai acontecer, com as apostas, com os riscos. Então, isso fala muito da natureza humana. Então, Kardec, ele, com esse grupo de perguntas elencadas nesse capítulo, ele procura desvendar para nós, encarnados e também desencarnados, né? Porque a vida é um eterno aprimoramento, estamos sempre estudando em qualquer plano da vida, através das respostas dos espíritos, como isso funciona. Existe pena, castigo para sempre? Existe ventura para sempre? Como é que funciona isso? Antes de tratar do nosso item, que é natureza das penas e dos gozos futuros, é bom a gente lembrar que nós, especialmente quando encarnados, temos um conceito do que é bom e do que é ruim. Então, o que eu quero para mim, o que eu desejo e tudo mais. E a gente tem a mania de desejar coisas que não nos cabem, ou que fatos e situações que não estão ao nosso alcance. Então, ao invés de desejarmos mais paciência, a gente pede que aquela coisa que esteja incomodando seja tirada do nosso caminho. E por aí vai, né? Ao invés de nós pedirmos um pouco mais de amor no nosso coração, a gente se dedica a pedir que aquela pessoa que nos perturba e que a gente não gosta vá para bem longe. E por aí afora são inúmeros os exemplos que a gente percebe que isso é natural, é comum, e nós não paramos para pensar nisso. Então, muitas das ideias que os espíritos trazem neste capítulo, ele tem a ver com a visão do espírito, o que é bom para o espírito. Então, precisamos automaticamente mudar a nossa forma de pensar, né? Isso é um treino, isso é uma conquista, e com toda certeza aquela ansiedade que eu disse lá na frente, lá atrás, ela vai ser muito diminuída se nós tivermos a perspectiva da vida como sendo a perspectiva do espírito e não a perspectiva da encarnação, que temos um tempo que nascemos, outro tempo que morremos, né? Então, vamos começar esse estudo que me pareceu muito interessante e atual. Quando Kardec trata da natureza das penas e dos gozos futuros, e natureza em que consiste? O que é castigo ou ventura do futuro? Quer dizer, num outro plano, num outro momento, né? Trazemos isso, essa ideia, quando reencarnamos. Enfim, são indagações que são muito importantes para o nosso dia a dia. E aí a primeira pergunta que Kardec faz a respeito da natureza é: tem alguma coisa de material, as penas e os gozos da alma depois da morte? Então aqui Kardec está trazendo essa perspectiva. Depois da morte, vai ter alguma coisa de material? Os nossos castigos, entre aspas, e as nossas alegrias? Os espíritos, obviamente, respondem que não podem ser materiais. É uma questão de bom senso isso, né? Está aqui no texto. Pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. E aqui, nessa segunda parte da resposta, tem uma informação muito importante para a gente.
Então, os espíritos perceberam, né, o que Kardec estava querendo perguntar, ainda que essa pergunta não tivesse sido formulada com a maior clareza. Porque o que Kardec queria perguntar aqui é qual é a impressão das penas e dos gozos da alma, né? Então, vamos imaginar algo que tenha acontecido conosco que tenha sido muito doloroso, uma doença, um acidente, uma fratura, algo assim bastante doloroso. Isso dói aonde? Na matéria. Então, ao desencarnarmos, não vamos ter esse problema, porque não tem matéria. Mas o que os espíritos nos dizem nessa segunda parte da resposta é que são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentarem na Terra. Quer dizer, na verdade, essa intensidade de fruição do castigo ou da alegria é muito maior, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, o que a gente achava? Que a matéria iria nos produzir mais dor, por exemplo, ou mais alegria? Não, nada disso. Na verdade, a matéria está nos protegendo, né? Porque as dores morais são muito maiores e claro que as alegrias, que a certeza de estarmos no caminho certo, a certeza de que um sacrifício, uma restrição, uma abnegação, abrir mão de alguma coisa nos trará mais equilíbrio, isso também vai ficar mais evidente. Então, essa última ideia da primeira resposta é algo que a gente precisa pensar muito. E ela é tão importante que o Kardec coloca, ou o autor, aí eu tenho dúvida, eu acho que é Kardec, a referência dentro do Livro dos Espíritos, porque aqui a gente já está lá no finalzinho, qual é a referência desse mesmo assunto, que são as questões 237 a 257. Então, estudiosos que somos, vamos correr lá para olhar o que traz essas duas perguntas, né? O que tem lá atrás nesses dois esclarecimentos. Então, lá na 237, a gente vai estar no capítulo da vida espírita. E ele vai dizer para a gente que, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. Então, quando a gente retorna à pátria espiritual, a gente vai ter as mesmas percepções que temos aqui. E aí os espíritos respondem sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, vejam, a ideia de que estamos encarnados, nós estamos embotados ou protegidos. Então, precisamos trabalhar esse conteúdo, né, pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, para a gente depurar a nossa conduta, porque uma vez fora da matéria, nós vamos ter que assumir essa condição, mesmo que ela seja menos desagradável, mais desagradável, né? Então, às vezes, imagina o sofrimento, né, dos suicidas diretos ou indiretos, né? O grau, a intensidade da dor. Então, é preciso que a gente tenha essa visão do espírito, conforme nós havíamos comentado no início. E aí, na pergunta seguinte, eu não vou comentar todas porque é muito grande, mas as principais eu separei para comentar aqui com vocês. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Né? Por que a gente tem, assim, grosseira e absurda é achar que a gente vai tocar harpa no céu, que o céu está lá à nossa disposição, nós vamos ficar à toa, vai ser um céu numa temperatura muito agradável, né? Um ar-condicionado gostoso.
vamos poder nos deleitar com as melhores comidas, bebidas, enfim, vai ser dias de férias maravilhosos. Ou o inferno, aquele negócio quente, com aquelas coisas horríveis, com aquelas maldades todas, né? Então, por que a gente tem essa grosseira e absurda ideia? Os espíritos respondem porque nós ainda não nos desenvolvemos o suficiente. Nós somos como crianças, né, olhando para um determinado assunto. E tem mais, depende da nossa cultura também, né? Então a gente vai abraçar essa ideia grosseira e absurda conforme isso tenha vindo para nós na nossa infância, no meio social que nós vivemos e tudo mais. Agora, é claro que a todo momento, não importa onde estejamos, culturalmente falando, nós podemos e devemos rever conceitos, né? Porque as verdades da matéria, as culturas, elas não são absolutas. Absolutas são as leis de Deus. Então, estudar as leis de Deus é, com toda certeza, compreender melhor como isso tudo funciona, né? E aí ele termina, né? Os espíritos terminam dizendo o seguinte, que à medida que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então, é necessário que a gente elabore as ideias, procure os textos, que façamos pesquisas, que persigamos a resposta às nossas dúvidas íntimas. Para isso, precisamos ter momentos de reflexão, sairmos do externo, do atender compromissos, pessoas, buscar situações externas que são temporárias e reservar diariamente aquele momento da meditação, do pensamento em Deus, das reflexões acerca desses nossos futuros. Porque a grande questão é que nós não vamos, ao desencarnar, até o desencarne, saber ter uma avaliação de como estamos. Será que estamos preparados para o desencarne? E depois, o que vai acontecer conosco? Então, nós não vamos sair daqui com certificado de garantia de que para onde vou é um lugar melhor, mais aprazível. Ninguém terá essa certificação. Mas, por outro lado, quanto mais contato e instrução, né, e essa instrução que se menciona aqui é aquele contato com as suas dúvidas, com os seus medos, buscar estudar, buscar se instruir. Quanto mais nós investirmos nesse caminho, mais certo estaremos de que, ainda que após o desencarne tenhamos que vivenciar alguma situação de conflito decorrente das nossas atitudes equivocadas aqui, né, enquanto encarnados, teremos rigidez moral, teremos conhecimento, estaremos amparados, né? Porque essa é a grande verdade. Nós somos ignorantes, mas às vezes tem partes nossas que, além da ignorância, carregam o mal. Ser ignorante não tem problema, porque a gente está em evolução e essa ignorância ela vai cada vez mais se esclarecendo, se diluindo na medida em que vamos nos instruindo. Mas pensar nessa parte que ainda não funciona bem, que ainda que ainda compactua com o mal, é o nosso papel. E essa é a grande garantia de que as penas e os gozos futuros as penas serão suaves e os gozos serão muito bons, né? Lá no futuro da nossa alma. E por isso a gente tem que pensar o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos, que é a terceira pergunta desse item. Porque essa é a minha meta, é lá que eu quero chegar, né? E os espíritos respondem em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. E ele arremata: o amor é o que os une, lhes é
fonte suprema de felicidade. Então veja como é diferente de nós estarmos aqui encarnados pensando o seguinte: felicidade seria ganhar na loto, na Mega Sena. Felicidade seria me aposentar e poder viajar o mundo, conhecer tudo. Felicidade seria passar num concurso, ter um excelente emprego, terminar minha faculdade e ser bem-sucedida na minha profissão, enfim. Não que essas questões sejam irrelevantes. Não, elas são relevantes. As questões materiais são relevantes para os encarnados. Só que elas não podem ter a maior relevância das nossas vidas. Então, a todo momento, nós precisamos entender o que é temporário e o que vai passar e o que não vai passar. E o nosso investimento maior tem que ser no que não vai passar. Embora eu precise investir no que vai passar, porque eu preciso desse tempo aqui, né, de estrutura, para até a parte emocional funcionar melhor, ok. Mas o foco nosso, o foco do espírito, da visão do espírito, consiste em não sentir ódio, ciúme, inveja, ambição, ou qualquer das paixões que ocasionam a desgraça. Essa é a felicidade para os bons espíritos. Então, acho que é essa visão que nos separa muito da nossa real necessidade, essa nossa visão materialista que diz pra gente que felicidade é comprar um carro novo, é poder fazer isso ou ter aquilo. Felicidade é se sentir vingado, por exemplo. Felicidade é quando a gente conseguiu provar que a gente estava certo e que o outro estava errado. A gente está no sentido contrário. Então, essa pergunta, especialmente a 967, merece todas as nossas reflexões, né? E é uma resposta longa, que nós vamos precisar dedicar tempo para entender todas essas nuances. Porque, com toda certeza, se nós entendermos que a nossa felicidade, né, e nós somos espíritos, né, por favor, que a nossa felicidade ela está ligada a um comportamento moral e não a uma aquisição externa, veja quantas coisas a gente vai estar economizando em termos de doenças, ansiedade, depressão, brigas, disputa de poder. Nossa, é assim um upgrade sensacional, né? E aí, na mesma toada, Kardec pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí, os espíritos respondem: são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade. Então, os sofrimentos dos espíritos inferiores são muito variados, né? Como os gozos o são ao de superioridade. E aí ele diz assim: pode-se resumir o seguinte: invejarem, né, o maior sofrimento do espírito inferior quando chega lá do outro lado. Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, as penas da vida futura, depois de desencarnados, é algo muito ligado ao que é a nossa condição moral, né? A nossa condição de inferioridade. Então, quanto mais nós pudermos ler essa pergunta, identificar em nós esse traço, aquele outro traço, e trazermos para as nossas reflexões diárias a maneira como vamos lidar com isso, vamos diluir esses sentimentos, transformar esses sentimentos, dominar e educar essa nossa alma, a alma,
né? Nós, a alma, nós. Claro que estaremos alcançando uma condição melhor, né? Isso é urgente e muito importante. Depois, na pergunta 971, Kardec pergunta: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa está claro da parte dos bons espíritos. É claro que os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixar levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. E essa pergunta Kardec fez porque ele queria fazer a subpergunta, que é a que vem agora. Porque aí Kardec, depois dessa resposta, diz: bom, então a morte não nos livra da tentação? Porque se nós temos um desafeto aqui, e ao desencarnarmos, ou o desafeto desencarnar, ele continua nos influenciando negativamente, ou nós continuamos influenciando o outro negativamente, é sinal que a morte não nos livra da tentação. E aí os espíritos respondem: não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, aqui a gente tem que entender com cuidado, porque lá na primeira pergunta 965, nos diz os espíritos que nós estamos, porque uma vez que o espírito está liberto, ele é mais impressionável, ele recebe, né, as impressões com muito mais vigor, com muito mais força. Mas, por outro lado, a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens. Então, esse fator impressionável tem muito a ver com o nosso equilíbrio emocional, tem muito a ver com o que realmente nós somos. Porque, enquanto encarnados, é relativamente simples nós ajeitarmos o cabelo, a maquiagem, uma roupa melhor, mais cara, mais produzida e nos apresentarmos de uma tal maneira. Mas quando estamos desencarnados, fora da condição de termos essa veste física, estamos mais suscetíveis a mostrar e aparentar o que de fato somos. Então, sim, o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque é de dentro para fora. E por que a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre outros espíritos do que sobre os homens? Porque o mau espírito, ele quer viver as paixões materiais. E isso outro espírito não poderá fazê-lo, fornecer para ele. Enquanto que os encarnados podem, aqueles que estão nesta sintonia, fornecer um pouquinho das paixões materiais que a gente ainda tem condição de vivê-las, porque estamos encarnados. Então, tem que se compreender, né, esse jogo de palavras para entendermos exatamente como que isso tudo funciona. E aí, na pergunta 972, como procedem, como agem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Respondem os espíritos: as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Então, haverá submissão de um espírito mau com outro? Sim. Por quê? Porque a paixão está dentro da cabeça da gente. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares que se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real, se não são materiais, não são realizáveis materialmente? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. Então o avarento vê
outro que não lhe é dado, vê ouro que não lhe é dado possuir. Então, é uma ilusão que a mente produz, porque ela está fixada. André Luiz fala disso quando menciona a monoideia, o espírito está fixado no ouro, no dinheiro, que ele fica preso ali séculos. O devasso, ele está preso nas orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, ele está preso nas honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, é urgente que façamos uma grande limpeza, uma grande faxina na nossa tela mental para nós evitarmos esse contato, né, com outros espíritos que estão nessa faixa evolutiva. Mas essa prevenção, ela só é bem sucedida se de fato nós mudarmos a nossa forma de pensar e de proceder, né? Porque não tem disfarce, porque estaremos muito impressionáveis. E somos, de fato, impressionáveis. Porque quando encarnados, a gente também está sujeito às obsessões, né? Então, é urgente uma tomada de posição. Bom, pergunta Kardec: quais os sofrimentos maiores a que espíritos maus se veem sujeitos? E aí os espíritos respondem que não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. E aí vem uma nota de Kardec, né, falando, né, dessa infinita variedade de consequências, né? E na linguagem daquela época de Kardec, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo que errou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outro pelo pesar, outro pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelas trevas, pelo insulamento, enfim. São vários os motivos, né, das nossas inquietações. Bom, seguindo, eu vou começar a pular um pouquinho, que o nosso tempo é grande. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Olha que interessante. Ele diz que sim, compreendem. Isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. E é muito importante que os espíritos superiores compreendam a felicidade do justo. Para quê? Para terem estímulo, motivo de também se tornarem justos, né? Isso é uma forma de crescimento, essa percepção. Então, aqueles inferiores que estão num nível que nem compreendem isso, é porque estão mais distantes, né? Se é que ele existe, porque aqui a resposta é muito categórica. Sim, compreendem, não admite nenhuma exceção a isso, né? Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira, deseja a vida nova corporal. Então, é também aí, ó, o grande motivo do nosso retorno, para que a gente possa fazer melhor e sair daquela condição, né? Experimentarmos um pouco de paz, de plenitude, né? Nos tornarmos um pouco melhores, mais justos, né? E outra nota aqui de Kardec importante: na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas. Quer dizer, quando desencarnamos, né, estamos naquele período entre uma encarnação e outra, isso é chamado de erraticidade, nós vamos ali descortinando as nossas existências passadas. De outro, o futuro que lhe está prometido. Então, a gente pode vislumbrar, né, o nosso futuro, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. Então, é um momento de grandes reflexões. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. Então, como é importante esse período de estarmos na erraticidade entre uma encarnação e outra. Isso quer dizer o seguinte: a gente trabalha, estamos auxiliados a todo momento em qualquer situação.
toda situação, todo momento, encarnados, desencarnados, é convite a trabalhar pela reforma íntima, pelo aprimoramento das nossas reflexões diárias, né? Então não dá para ser só no Natal, no Ano Novo, no aniversário, essas datas que a gente começa a pensar, e ano passado, como é que foi? Ano retrasado, Isso tem que ser todo dia. Temos que pensar sobre nós, sobre o que precisamos melhorar, o que precisamos desenvolver afetivamente, emocionalmente, moralmente, falando todos os dias, né? Da mesma maneira que precisamos estabelecer metas, isso o mundo material nos treina bem, né? Qual a fase que a gente precisa estar? Só que nós não fazemos o mesmo planejamento ou com a mesma atenção e o mesmo cuidado. É o que nós precisamos nos dedicar, né, a partir de hoje e sempre, porque estaremos sempre em evolução. Bom, temos mais algumas perguntas, é um capítulo longo, mas vamos ficando por aqui por causa do tempo, né? Realmente tem muito, muito para se colocar aqui. Mas eu só queria finalizar, e esse é a última questão desse item, que é a questão... que é a questão 982, que é muito interessante, porque Kardec pergunta, é necessário que a gente seja espírita e que acreditemos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte, né, a aventura, os gozos na vida futura? E é muito legal a resposta, porque os espíritos dizem assim, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Olha que legal. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, crer no Espiritismo pode ser uma ferramenta para termos uma boa sorte na vida futura. Mas crer somente não nos fará melhores. Então, precisamos usar a ferramenta do crer para juntar com a nossa parte emocional, para estarmos em contato com esses esclarecimentos e, sinceramente, nos modificarmos. Porque não é o título que vai nos dar a sorte, é o bem. Só o bem assegura a sorte futura. E que legal, qualquer religião, qualquer caminho com o bem será bem sucedido, né? Teremos ali uma vida de felicidade, uma vida de paz, uma vida integral saudável, né? Então, isso é muito legal, porque a gente não deve, e seria um contrassenso, aqueles espíritas que fazem restrições a essa ou aquela religião, ou mesmo aqueles espíritas que acham que só por serem espíritas, eles já estão entendendo tudo e que vai dar tudo certo. Não. Precisamos cultivar o bem. Então, que seja esses os nossos propósitos, que estejamos firmes e que a cada dia renovemos nos nossos corações a alegria cristã, porque já conseguimos perceber, já conseguimos sentir esse convite, essa mensagem, e sabemos que os nossos mentores espirituais estão ao nosso lado sempre, como pais zelosos e amorosos, conforme está aqui no Livro dos Espíritos. Desta forma, vamos seguir em frente com alegria. Que Jesus nos ampare. Muito obrigada.